O pistoleiro solitário avançava lentamente pela trilha esquecida, os olhos taciturnos a varrer o horizonte árido. Sua respiração pesada se misturava ao silêncio seco do deserto, rasgado apenas pelo farfalhar do vento entre as pedras. Então algo rompeu sua concentração. Uma figura macabra, suspensa entre o céu escaldante e a terra rachada. Ali, uma jovem Apache crucificada, o corpo pendurado em um tormento entre o horizonte e a desolação. Ao lado dela, um fragmento de couro marcado por símbolos ancestrais. Palavras antigas, desenhadas com firmeza, carregadas de um significado doloroso, que apenas parte podia ser decifrada. O pistoleiro parou, engolindo o nó na garganta que aquela visão impunha, enquanto a sombra do passado ficava tão afiada quanto a lâmina em sua cintura. O deserto ao redor era uma vastidão de silêncio opressor, onde o calor escaldante fazia o ar ondular e a seca esturricava até a esperança. Rochas serrilhadas se projetavam como testemunhas silenciosas de um mundo que esquecera aquele canto esquecido da fronteira. As poucas árvores tortas abanavam folhas secas, como se sussurrassem advertências antigas. O sol despencava vermelho sobre a terra ressequida, completando a cena de um lugar em que a vida parecia se agarrar com unhas e dentes, enquanto a morte espreitava invisível. O pistoleiro, um homem de olhar duro e segredos enterrados, sentiu a solidão apertar no peito. A vasta fronteira havia moldado seu corpo e espírito. Mãos calejadas, olhos que viram mais sofrimento do que paz, a cabeça sempre cheia de memórias sem nome. Agora, diante daquela cena cruel, um dilema se formava como nuvem de tempestade. Aquela jovem Apache, silenciosa e presa entre dois mundos, era uma mensagem. Não só para ele, mas para todos que ainda ousassem atravessar aquela terra repleta de ódio e resistência. Era um aviso, um grito enraizado nas raízes culturais que ele conhecia, mas nunca experimentara realmente, e que agora pesava como chumbo em suas costas. Ao seu redor, no entanto, o som de cascos quebrava o silêncio. Um grupo de colonos cavalhava ao longe, ruidoso e indiferente, avançando na direção da cruz macabra, sem notar o aviso críptico às suas costas. O pistoleiro se agachou perto do fragmento de couro, seus olhos capturando símbolos parcialmente inteligíveis, desenhos que falavam de dor. Resistência e uma promessa soturna. Traduziu trecho por trecho, cada palavra trazendo uma fisgada no coração. Eles vêm por sangue. Nós lutamos, mas cairemos. Cuidado com o fogo que consome sem olhar. Era um suspiro de uma cultura tentando ser ouvida antes da tragédia. O barulho dos cavalos se intensificava, impaciente, ignorante da mensagem velha como o pó que levantavam. O pistoleiro sentiu o peso do silêncio se romper dentro dele. Sabia que aquele aviso jamais alcançaria aqueles homens que galopavam rumo a seu próprio destino marcado, carregado de ignorância e violência. Ele, por sua vez, podia apenas ser o guardião silencioso daquela advertência, um espectador impotente da próxima tempestade. Enquanto os colonos finalmente sumiam no vale poeirento, o pistoleiro permaneceu imóvel, contemplando a aproximação inevitável. O deserto se fechava em torno dele como uma armadilha invisível, carregada de pressentimentos escuros. A cruz, a jovem, o aviso, tudo se tornava um fardo que sua alma endurecida mal podia suportar, antevendo o trágico desenlace que se anunciava no horizonte distante. Muitos companheiros de jornada que acompanham nossas lendas por estas terras esquecidas
nos contaram que o destino ou o algoritmo traiçoeiro do YouTube às vezes desfaz suas inscrições sem aviso, antes que a próxima trilha perigosa se revele e uma nova reviravolta aconteça. Dê uma espiada rápida aí embaixo do vídeo e garanta que você ainda está inscrito em nosso bando para não perder o fio da meada. Não queremos que você perca nenhuma das vozes que ecoam deste vale. Verifique sua inscrição agora e junte-se à nossa saga. O sol ainda castigava a terra seca quando o pistoleiro, com passos firmes porém cautelosos, avançou em direção à vila próxima. Seu rosto sombrio carregava a sombra daquela visão macabra. A jovem Apache crucificada ainda ecoava em sua mente, misto de horror e urgência. O recado enigmático pendurado junto ao corpo parecia pulsar com uma força invisível, como se os símbolos ancestrais clamassem para serem compreendidos antes que o destino acabasse consumindo tudo em seu caminho. Na praça central, poucos moradores conversavam, desconfiados dos visitantes. O pistoleiro sabia que ali começaria sua busca pela verdade. Abordou um homem de barba rala e olhos cansados, que a princípio desviou o olhar, mas cedeu diante da insistência grave de seu interlocutor. O que sabe da jovem Apache? Por que isso aconteceu? Perguntou, a voz grave cortando o ar quente. O homem respondeu com palavras arrastadas, pouco conforto na voz, mas com uma ponta de temor que o pistoleiro detectou imediatamente. A tensão aqui nunca foi tão densa. O rancor fermenta mais forte a cada dia. Alguns dizem que uma facção dentre os nativos quer se erguer com força, pagar na mesma moeda. A jovem, ela era uma mensageira, uma voz de aviso. Mas a violência não respeita palavra nenhuma. Ao longe, uma mulher baixinha, com traços indígenas marcados pelo sol e olhar intenso, observava a conversa. Quando o pistoleiro a chamou, ela se apresentou como Ayana, filha daquelas terras e guardiã do conhecimento dos anciãos. Sua fala era pausada, medida, revelando uma mistura de desconfiança e urgência. O recado não é só para os colonos, explicou. É para todos que ainda tentam reconstruir esta terra à custa do sangue. Há quem quer acender a chama da guerra. O que você viu não é um simples aviso. É um chamado para a resistência, para que o fogo que queima corações e casas se propague. O pistoleiro sentiu o peso das palavras. O silêncio entre os aldeões que se aproximavam lentamente parecia um mar sombrio à sua volta. Perguntou com voz seca. E essa facção radical, eles têm força para isso? Ayana olhou-o nos olhos, como se enxergasse algo além da pele e das cicatrizes. Crescem em força e ódio. Querem somar os feridos, transformar a dor em guerra aberta. O recado da jovem crucificada é um estopim. Seguindo as pistas nas ruínas próximas, o pistoleiro tocou a madeira áspera onde o corpo fora pendurado. A artéria da cruz ainda exibiu, sob a luz do sol ardente, marcas recentes, arranhões profundos, como se algo invisível tivesse rasgado não apenas o suporte, mas o próprio silêncio do deserto. Era a inscrição de uma promessa cruel, um prenúncio que só um olhar atento poderia captar. Ele passou os dedos sobre aquelas cicatrizes na madeira. O frio estranho que corria por sua espinha. Não havia dúvidas. Algo muito maior se preparava. Uma sombra quase palpável que ameaçava engolir as poucas tentativas de paz. Atenção! Nas palavras da mulher Ayana, e o mistério das marcas se entrelaçavam, como garras prontas a fechar a fronteira num aperto mortal.
O pistoleiro voltou-se para ela, a expressão endurecida. Se isso explode, será a guerra de verdade, e não uma briga entre homens. Será fogo e sangue que ninguém esquecerá. Ela assentiu, seus olhos marejados de uma determinação dolorosa. E essa guerra pode começar a qualquer momento. O recado foi só o primeiro sussurro. Ambos estavam imersos no silêncio tenso que antes só o vento e as sombras dividiam naquela terra. O pistoleiro sabia que a fronteira não suportaria mais um capítulo de dor. As decisões tomadas dali em diante carregariam o peso da vida e da morte. Não apenas dos colonos, mas dos nativos que ainda buscavam ser ouvidos e protegidos. Ao longe, o som abafado de cascos tornou-se mais constante. O pistoleiro voltou-se rapidamente, olhos penetrando o sol poente. Uma coluna de cavalos cruzava o vale arenoso, aproximando-se da vila como um exército silencioso. O passo era firme, tropelando como um prenúncio de conflito inevitável. O pistoleiro, então, caminhou novamente até a cruz. Com dedos cuidadosos, removeu um pequeno pedaço de couro que ainda pendia. Gravado estavam símbolos novos, mais intensos, como se alguém tivesse recusado a resignação do aviso. Aqueles riscos, ricos em significado para os poucos que compreendiam, eram a última senha antes da tempestade anunciada. Seu olhar fitou as inscrições e, numa premonição que nada podia conter, soube: uma luta de vidas e almas se aproximava. A ameaça já havia deixado suas primeiras marcas sob a cruz onde a jovem Apate fora crucificada. O sol ainda queimava o horizonte quando o pistoleiro, com passos lentos e o semblante fechado, emergiu da sombra das rochas mais próximas da vila. O calor da tarde fazia a poeira dançar em pequenos redemoinhos, enquanto o ar ressoava com o zumbido constante de insetos que pareciam guardar segredos antigos da terra. Era ali, naquele ponto onde o deserto se rendia ao mato ralo, que ele encontraria Taina. Ela surgiu do limiar da aldeia, uma figura firme e pequena, mas com uma presença que se impunha mesmo no silêncio pesado do lugar. Seu olhar era uma mistura de desafio e esperança. Carregava no rosto as marcas do sol e das noites passadas sob o céu sem estrelas. O pistoleiro a encarou, avaliando cada linha de seu rosto, o modo como os ombros firmes dançavam com o ritmo da respiração cautelosa. Taina não era uma mulher comum da tribo. Ela trazia o peso dos anciãos. Era uma guardiã de memórias e muros invisíveis. Então, você viu, disse ela, sem cerimônia, a voz firme cortando o ar quente. Vi, respondeu o pistoleiro, a garganta seca, incapaz de disfarçar o nó que a visão daquela jovem crucificada lhe deixara. A cruz, os símbolos, essa mensagem, não é apenas um grito de dor, é um alerta. O sol os queimava de cima, enquanto descobriram um canto à sombra de uma velha figueira retorcida, cujas raízes pareciam agarrar-se desesperadamente à terra seca. Taina se sentou, os olhos fixos no horizonte, e falou devagar, quase como revivendo cada passo de uma história dolorida. A jovem era uma mensageira do nosso povo. Tentava avisar os colonos sobre um movimento que poucos conhecem. Uma conspiração entre eles, os colonos. Não são todos iguais. Alguns desejam mais do que terra, desejam poder e farão o que for preciso para conseguir. O pistoleiro apertou os olhos, sentindo o peso daquele segredo como uma pedra no peito.
E por que crucificá-la? Por que essa crueldade? Taina fez uma pausa longa. As palavras demoraram a sair. Para silenciá-la. Para enviar um sinal aos que tentam se opor. Mas também para espalhar medo. A cruz era um aviso cruel, não apenas para nós, mas para quem quiser enxergar além do ódio cego. O pistoleiro sentiu a inquietação crescer dentro dele. As sombras ao redor pareciam se adensar, como se a própria terra escutasse com medo. Ele lembrava das marcas na madeira, dos arranhões recentes, da promessa silenciosa de guerra que eles carregavam. "O que você propõe?" perguntou, quebrando o silêncio. Taina o encarou, sem desviar o olhar. Uma aliança. Não por confiança, mas por necessidade. Se não unirmos forças, essa terra vai se afogar no sangue dos nossos povos. A guerra será inevitável, mas juntos talvez possamos evitar isso. Um vento seco levantou poeira, cruzando seus rostos e trazendo o cheiro da terra quente. "E como impedir que a conspiração prospere?" O pistoleiro perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. "Informando, unindo", respondeu Taina, calma, mas com uma urgência palpável. "Precisamos revelar aos colonos sinceros, aos vermelhos e aos brancos, que a fronteira não é só uma linha de terra, mas um fio tênue entre a vida e a morte. Mas já estamos atrasados. A escalada começou. O silêncio que se seguiu foi interrompido pelo som distante de cascos. Olharam juntos para a trilha. Uma nuvem de poeira ameaçadora se aproximava rapidamente. O pistoleiro franziu o senho. "Caçadores de recompensas, mercenários", murmurou. "Gente como nós não gosta que seus segredos sejam expostos." Taina engoliu em seco, fechando os punhos. "Significa que já nos acharam." Seus olhos brilharam com fogo contido. "Querem impedir que a verdade escape. Eles caçam tanto a nós quanto o recado daquele corpo. Não querem que nada vaze." O pistoleiro sentiu o ar se tornar mais denso, como se o próprio sol pesasse sobre seus ombros. "Então, estamos numa corrida contra o tempo", disse, com sua voz rouca e determinada. "Eles não hesitarão em matar para manter o segredo." Taina assentiu, o rosto endurecido pela decisão. "Precisamos agir rápido, divulgar o que sabemos, preparar quem está disposto a ouvir e enfrentar os que querem a guerra." Os passos dos cavalos se tornavam cada vez mais claros. A tensão no ar crescia, tão opressiva quanto a vastidão seca ao redor. O pistoleiro fez um gesto inesperado, estendendo a mão numa promessa silenciosa. "Então farei o que já não costumava. Não serei apenas espectador. Juntos, vamos tentar apagar essa fogueira antes que ela devore tudo." Taina segurou a mão dele com firmeza. Uma aliança frágil formada na fronteira, entre o ódio e a esperança. Enquanto o pó levantado pelas botas se aproximava, o som das investidas dos caçadores de recompensa, rompendo as sombras da trilha, ecoou abrupto, cortando o ar morno como lâminas afiadas. Eles estavam sendo vigiados, e o silêncio carregado da fronteira começava a se quebrar pela fúria de quem caçava para silenciar para sempre a verdade que começava a crescer. A trilha estreita desaparecia sob os cascos em disparada, enquanto o pistoleiro e Taina buscavam desesperadamente um lugar seguro. O ar quente ondulava ao seu redor, pesado e sufocante,
comprimindo cada respiração como se o próprio deserto quisesse silenciá-los. Atrás deles, o estampido de projéteis cortava a paisagem seca, e o ruído das vozes, ríspidas, impiedosas, se aproximava como a sombra de um destino cruel. Sem escolha, mergulharam na mata rala que margeava a trilha, mergulhando em um silêncio tenso. O pistoleiro sentiu o coração martelar forte no peito. O peso do perigo real mais próximo do que jamais estivera. Taina, com os olhos aguçados, indicou um velho barranco coberto de arbustos secos e pedras soltas. Ali encontraram uma fenda onde se enfiaram, ofegantes, as roupas cobertas de pó e suor. O chão quente queimava suas mãos quando, exaustos, tentaram distrair a respiração disparada. Enquanto as vozes dos perseguidores ecoavam nas redondezas, Taina baixou o capuz, revelando linhas finas ao redor dos olhos escuros e a determinação que não vacilava. Eles vieram preparados, murmurou, a voz baixa, quase um sussurro. O recado que carregamos não passou despercebido. Quem paga por esta guerra sabe muito bem que não há espaço para quem conhece a verdade. O pistoleiro passou a mão pelos cabelos suados, o olhar pesado por sentimentos complexos. A revelação que Taina lhe dera durante a fuga martelava sua mente. O recado, a mensagem quase sagrada da jovem crucificada, fora um verdadeiro grito contra um plano perverso, uma expansão violenta das terras, ordenada, com fria precisão, direcionada para eliminar qualquer resistência, inclusive os líderes mais pacíficos entre os nativos que ansiavam por coexistência. Eles não querem só terra, disse ele, a voz rouca, carregada de amargura. Querem esmagar tudo o que resista ao seu domínio, apagar vozes que busquem paz. Taina sentiu, apertando os punhos. Vidas serão ceifadas antes que percebam o fogo que se aproxima. Homens, mulheres, líderes que não empunham armas, mas palavras. Eles os querem mortos para que a guerra se torne inevitável. O rapaz ensinava-lhe uma nova dor. Uma que não se combatia com tiros, mas com escolhas sombrias. O pistoleiro sentiu a gravidade do dilema apertar o peito. Sua fama fria de mercenário o empurrava para a neutralidade, para o prumo seguro da indiferença. Mas a visão daquela jovem Apache cravada na cruz, os símbolos que carregavam o destino de muitos, não o deixavam escapar da responsabilidade que agora pesava. Eu sempre vivi nos cantos escuros dessas fronteiras, admitiu ele, olhando para Taina com um brilho fugidio de vulnerabilidade. Sempre pensei que meu caminho era não me envolver. Mas será que posso ficar parado enquanto o sangue derrama por culpa daqueles que querem ser donos de tudo? Será que ainda sou apenas um pistoleiro ou algo mais? Ela o fitou com uma intensidade que parecia rasgar a própria alma. A escolha é sua, respondeu, firme. Mas saiba que, onde quer que escolha estar, a guerra vai passar. E quando a poeira baixar, ainda haverá feridas. Algumas abrirão para sempre. O sol escorria em vermelho no horizonte, enquanto a mata trepidava com a aproximação acelerada das vozes do perigo. A respiração do pistoleiro ficava cada vez mais pesada. Ele sabia que fugir não seria sempre uma opção. De repente, um movimento discreto chamou sua atenção. Oculta entre as sombras secas, uma figura encapuzada observava a cena. O rosto permaneceu nas sombras, mas uma mão emergiu do casaco, discretamente depositando do chão uma pequena tábua que brilhava com um símbolo familiar. Um círculo entrelaçado por linhas afiadas,
carregado da mesma ameaça silenciosa que os recados ancestrais. O pistoleiro congelou ao perceber o significado. A mensagem era clara e fria. Eles os caçavam, já estavam sendo vigiados por forças dispostas a apagar qualquer resistência, a silenciar a verdade para sempre. Taina estreitou os olhos, percebendo o peso daquele aviso. Essa não é uma simples perseguição, disse, a voz carregada de sombreado receio. É uma ameaça mais profunda, enviada por aqueles que não medem meios para conquistar o que querem. O pistoleiro juntou-se a ela, o olhar firme sob a sombra da fúria e medo contidos. Não podemos esperar mais, falou, a voz agora decidida e tensa. Eles sabem o que carregamos, e não vão parar até calar nossa luta. A sombra encapuzada desapareceu entre as árvores, com a mesma velocidade e silêncio que tinha chegado. A tábua com o símbolo ficou para trás, um aviso macabro cravado no chão da fronteira. Respirando fundo, Tainá ergueu a cabeça com força renovada, como se buscasse fixar o horizonte além da ameaça. Se não agirmos agora, só haverá sobreviventes de um lado ou do outro, e o fogo consumirá todos nós. O pistoleiro sentiu a terra pesar sob os pés. A poeira girava no ar. O silêncio tenso se quebrava pelo som distante de cascos e vozes ameaçadoras. Ele sabia que a linha entre a vida e a morte fora cruzada, e que dali por diante, nada mais seria a mesma coisa, naquele pedaço esquecido da fronteira. O perigo se adensava, e uma nova caçada assombrava a luz do crepúsculo. O capítulo terminou com a imagem daquela figura encapuzada que os observava à distância, deixando para trás o símbolo ameaçador, um aviso indelével de que forças desconhecidas já os caçavam. O velho ex-soldado apareceu quando eles menos esperavam, surgindo da sombra de um barranco com o passo arrastado na face, castigada pelo sol. O pistoleiro o observou com cautela, uma mão pousada sobre o cabo da Winchester. Tainá permanecia ao seu lado, olhos fixos no estranho, buscando medir a verdade nas suas palavras. Vocês procuram respostas, disse o homem, voz rouca e carregada pelo tempo. E eu conheço bem os planos sombrios que se escondem entre essas terras. A liderança dos colonos não está satisfeita só com a expansão. Há um jogo sujo para acelerar a guerra, para lucrar com a violência que ela trará. O pistoleiro tentou engolir o susto que a revelação trazia. Não era mais questão de apenas sobreviver às hostilidades. Estavam diante de uma trama orquestrada, uma manobra calculada para controlar a fronteira a qualquer custo. Como você sabe disso? Perguntou ele, a voz firme, mas o olhar cauteloso. O velho ex-soldado suspirou, encarando o horizonte seco. Fui parte de uma unidade enviada para manter a ordem, mas descobri a verdade antes que fosse tarde demais. Traição dentro do próprio acampamento. Gente que vendeu a honra por dinheiro. Eles querem o sangue dos pacíficos, querem ver os povos divididos para manter seu domínio. Taina apertou os punhos, o rosto endurecendo numa mistura de raiva contida e desespero. O pistoleiro observou os olhos dela, que refletiam um fogo silencioso, diferente daquele que se acendia nas fogueiras das noites sem lua. Então, não é só um confronto cultural, murmurou ele, a voz pesada pela indignação. É um jogo de poder, um tabuleiro onde a vida dos outros é a moeda de troca. O ex-soldado acenou com a cabeça, confirmando que as peças estavam em movimento. Já perceberam que há um traidor entre eles, alguém que passa informações para esse grupo sombrio que quer incitar o conflito? Vocês precisam estar atentos. Não são apenas os índios que estão em perigo, mas também boa parte dos colonos que ainda acreditam numa paz possível.
A tensão subiu entre os três, uma nuvem carregada que parecia querer explodir naquele instante. O pistoleiro fechou os olhos por um segundo, sentindo o peso da responsabilidade esmagá-lo como uma rocha no deserto. Não podia mais se esconder atrás da frieza costumeira. O jogo era maior do que ele, Tanya e o recado que carregavam. De repente, o som cortante de tiros rompeu a monotonia da planície como um trovão inesperado. O ex-soldado agarrou o braço do pistoleiro com força. "É hora de se moverem!" gritou. O ataque começou. Explodiram em ação. A poeira se levantando aos seus pés, enquanto cavalos e homens surgiam dos arbustos, com olhos injetados e armas em punho. O pistoleiro sentiu uma bala passar perto da orelha. O calor da pólvora em seu rosto, a urgência de um instinto metálico aflorar uma vez mais. "Para o bosque!" ordenou o velho, enquanto recuavam em direções opostas, cada um buscando proteger aquilo que importava. O Quipo poderia sobreviver, que aquela mensagem ancestral não podia ser perdida. Sentiu o peso da fuga puxando-o para longe da companheira. Mas sabia que dividir-se era a única chance para salvar ambos. O som dos disparos ecoava em rebatedores distantes. Homens gritando, cavalos relinchando aterrorizados. O velho ex-soldado caiu, um gemido abafado misturado ao estalo da madeira quebrando-se, quando ele buscava abrigo atrás de um tronco. Caído, o pistoleiro avançou, mantendo os olhos atentos, os sentidos aguçados para cada som, cada sombra que se movia com intenção mortal. Não era só a vida deles em jogo. Era o futuro daquela terra, a possibilidade tênue de um amanhã menos marcado pela guerra. À medida que o sol abaixava, tingindo o céu de vermelho escarlate, o pistoleiro percebeu que a ameaça vinha de dentro e de fora. Aqueles que deviam proteger a fronteira estavam dispostos a destruí-la para seus próprios interesses. Ele se abaixou atrás de uma rocha, respirando pesado, sentindo o gosto amargo de sangue e poeira na boca. O recado, o velho soldado, Taina, tudo parecia distante, mas nunca tão crucial. O último estrondo anunciado ecoou quando, ao longe, em meio ao fogo cruzado e gritos abafados, o pistoleiro percebeu que a batalha que se desenrolava era apenas o prelúdio. Foi então que, entre as sombras e o tumulto, ele captou um movimento furtivo no horizonte da trilha. Uma figura encoberta por roupas surradas e olhos frios como aço, deslocando-se rápido sorrateira, preparada para golpear. Sem tempo para hesitar, o pistoleiro saltou para fora do abrigo. Sacou o revólver e disparou numa direção que cortou o silêncio daquela tarde sangrenta. O grupo, agora em pedaços, separava-se para garantir o recado e a própria sobrevivência. A guerra, mais do que nunca, começava a rasgar suas garras afiadas sobre todos eles. O pistoleiro se encontrava reclinado contra uma pedra quente, a respiração pesada, marcada pela dor dos ferimentos recentes. A luta contra os atacantes deixara marcas visíveis, um corte profundo no braço e a costela aparentemente machucada, e invisíveis, como a crescente tensão que latejava em seu peito. Taina, silenciosa e atenta, ajoelhada ao seu lado, limpava cuidadosamente a sujeira e o sangue misturados. Seus dedos, firmes mas gentis, transmitiam uma calma que tentava atravessar a barreira da dor e do cansaço. "Você precisa descansar", ela insistiu, a voz baixa, quase um afago que contrastava com o silêncio denso ao redor.
Não adianta se forçar e perder os sentidos agora. Quem cuidará do recado se você cair? Ele desviou o olhar para a mulher Apache, admirando a determinação escondida naquele rosto marcado por muitos invernos e provações. Taina parecia mais do que um curador. Era o elo vivo das histórias do povo que resistia à sombra da violência. Não posso, murmurou o pistoleiro, mascando a dor. Isso vai além de mim, do que eu sempre quis ser. Aquelas palavras, aquele corpo pendurado, é um peso que não consigo largar. Taina deslizou para perto, ainda sem olhar os olhos dele, enquanto começava a contar uma história que parecia nascer do próprio sopro do deserto. Conta-se entre nossos anciãos que antes da chegada do aço e da pólvora, a terra falava em segredos, segredos que carregavam a força dos nossos antepassados. Nós éramos uma só tribo com a terra, unidos pela luta silente contra a destruição. Ela fez uma pausa, recolhendo forças para o próximo trecho. A voz dela tinha um tom quase ritualístico. Essa jovem era uma porta para o passado e um aviso para o presente. Seu sacrifício não foi em vão. É um elo entre o que foi perdido e o que pode ainda ser salvo. É por isso que devemos carregar esse recado até aqueles que podem mudar este destino. O pistoleiro sentiu o peso daquelas palavras cravar-se dentro de si com uma intensidade nova, uma chama que resistia a apagar. Taina o ajudou a se sentar um pouco mais ereto, e com a mão firme sobre o ombro dele, transmitiu uma força silenciosa. Vamos direto aos líderes dos colonos, propôs ela. Eles precisam ver essa mensagem com os próprios olhos e decidir se estarão do lado da guerra ou da paz. Ele respirou fundo, os olhos estreitos encarando o céu ardente do crepúsculo. A determinação taciturna que costumava esconder agora se tornava combustível para uma mudança necessária. Mas não espere hospitalidade, alertou ele, a voz carregada de amargura e prudência. A fronteira tem uma lembrança curta e uma língua afiada para quem traz avisos que não querem ouvir. Montaram seus cavalos sob o silêncio pesado da tarde que se escurecia em tons vermelhos e dourados. O caminho até o acampamento dos colonos era curto, mas atravessado por sombras longas e olhares desconfiados que pareciam segui-los como vultos invisíveis. Ao aproximarem-se da barreira improvisada que cercava o acampamento, o cheiro da fumaça, do couro e da tensão penetrava a pele. Uma mistura provocativa e venenosa. Os colonos, endurecidos pelo sol e pela constante luta pela sobrevivência, os encararam com desdém evidente. À frente um homem corpulento, cujas roupas sujas e expressão carregada transmitiam não só a dureza da vida, mas um rancor antigo contra tudo o que cheirasse afora do seu mundo, lhes fez sinal de parada. Vocês não são bem-vindos aqui, bradou, a voz firme, o olhar cortante. Levem esse recado de volta, antes que a poeira desta terra engula suas vidas. Não queremos guerra, e não vamos esperar sentados. O pistoleiro trocou um olhar com Taina, ela ainda marcando a linha tênue entre desconfiança e pragmatismo. Sabia que interpretava as regras do jogo melhor do que ninguém. Viemos oferecer uma chance de entender o que se desenrola, respondeu, a voz rouca, porém cheia de autoridade cautelosa. A jovem crucificada e o recado são um aviso. Ignorá-los significa manchete para um banho de sangue no horizonte. Palavras, esbravejou o homem, encarando-os como se fossem inimigos. Aqui, quem manda são as armas e o sangue derramado. Vocês têm 1 hora para deixar nossas terras, ou teremos de escolher quem sai no chão.
O pistoleiro sentiu a tensão apertar como um laço em seu pescoço. Taina apertou sua mão com uma urgência silenciosa. A desconfiança mútua entre colonos e nativos mais evidente do que nunca. As cicatrizes do passado ainda sangrando em cada rosto, em cada palavra. Eles haviam chegado ao epicentro da resistência. O perigo não era só externo. Era alimentar o fogo da própria desconfiança e do ódio nas raízes do acampamento. O pistoleiro respirou fundo e ergueu o recado enrolado, deixando à mostra o fragmento do couro com símbolos ancestrais. O murmúrio que circulava entre os colonos começou a crescer. Alguns desviavam o olhar. Outros franzindo as sobrancelhas com alerta. Vejam o que está por trás desta história, disse, voz firme. Se escolherem ignorar, escolhem abrir as portas para uma guerra que consumirá todos. Ninguém sairá ileso. Mas o estrangeiro à frente se aproximou, o rosto cheio de cicatrizes e uma esperança cada vez menor. Ou vocês saem pacificamente, ou nos veremos em guerra. Taina encarou os olhos daquele homem, tão cheio de medo quanto de raiva. Ela sabia que aquele ultimato não era apenas palavras, era uma sentença para muitos. O pôr do sol desaparecia, submergindo o acampamento numa penumbra tensa, enquanto os murmúrios e olhares hostis se intensificavam, traduzindo o iminente estouro da tempestade que se aproximava. O pistoleiro sentiu o frio do deserto rastejando-lhe pela espinha, sabendo que a última linha entre a coexistência e o conflito estava prestes a ser atravessada, e que dali só restaria a indefinida sombra da guerra. O sol queimava com ainda mais força, à medida que o pistoleiro subia pela encosta, o rosto marcado pela concentração e pela urgência que o peso daquela conversa lhe imprimia no peito. Entre suspiros de cansaço, a memória dos olhos escuros de Ayana e o aviso dela ressoavam claramente como um trovão abafado. A jovem crucificada não fora apenas um símbolo, mas um estopim para um fogo que ameaçava consumir tudo. Ele voltou à vila, passos lentos e medidos, buscando alcançar fragmentos de respostas entre os poucos rostos hesitantes que cruzavam a rua de terra batida. Cada palavra colhida, cada olhar desviado, revelava uma linha tênue de tensão prestes a arrebentar. Moradores murmuravam sobre noites sem dormidas, sobre grupos de nativos que se fechavam em silêncios fechados, e sobre a possível existência de uma facção que ansiava por uma resistência violenta, uma resposta. Armada que ameaçava rasgar o equilíbrio frágil, o pistoleiro se lembrava da expressão firme e dolorosa de Ayana, da forma como ela descrevera seus pares. Não eram simples rebeldes, mas almas feridas dispostas a levantar um punho carregado não só de desespero, mas de vingança. A linha entre segurança e guerra não era mais uma sombra. Era uma lâmina vermelha que deslizava lenta e inescapável. Enquanto buscava mais informações no povoado, sua mão pousou, quase por instinto, sobre a madeira da cruz onde a jovem Apache fora pendurada. A superfície rugosa ainda exibia marcas muito recentes, arranhões profundos que a luz poente revelava com crueldade, como cicatrizes abertas na face daquela realidade de dor. O pistoleiro encostou a palma ali, sentindo um arrepio que cruzou sua espinha, uma percepção taciturna. Aquelas marcas não eram apenas violência, eram um aviso, um símbolo gravado em carne e madeira de que algo maior, sombrio e iminente, se preparava para explodir naquela terra. Ele não conseguia desviar o olhar. O esforço para decifrar aquela mensagem
ultrapassava as palavras. Era como se a angústia dos símbolos se misturasse com o odor da poeira e do sangue seco que flutuava no ar. A tensão fermentava junto dos outros murmúrios da floresta distante, do gado inquieto e dos olhares apertados dos moradores, todos sentindo, mesmo que inaudivelmente, que o fragor do conflito estava perto. À sua frente, a Iana não desviava o olhar do horizonte que tingia-se de laranja e sombra. Ela se virou e falou, a voz firme como pedra erguida contra o tempo. A facção está crescendo. Suas vozes são como o sussurro abrangente do vento antes da tempestade. Eles querem transformar essa mensagem em grito de guerra. Não podemos ignorar isso. O pistoleiro respirou fundo. A percepção do perigo não era novidade para ele, mas a renovação daquela ameaça cravava-se mais fundo, anunciando uma próxima etapa em que não existiria mais escolha para os que desejavam paz. Se essa facção exercer força, murmurou ele, não será só vingança contra os colonos. Será uma chama que consumirá tudo ao redor. E a fronteira não aguenta outro incêndio assim. Durante a conversa, um silêncio inquietante os envolveu, rasgado apenas pelo farfalhar das folhas secas e o distante som de cavalos. O pistoleiro ergueu a cabeça, tomando a forma próxima do perigo. Seus olhos se fixaram na trilha poeirenta que se estendia em direção ao povoado, e viu, ao longe quase imperceptível, um grupo cavalgando lentamente, seus passos trovejando o final do dia. Mas seu foco retornou imediatamente ao que tinha em mãos. O couro pendurado havia sido cuidadosamente guardado, e ali, visivelmente, trazia marcas novas, frescas e tensas, símbolos riscados, mais vigorosos e ameaçadores, gravados por mãos desconhecidas em desafio silencioso. O pistoleiro traçou os contornos daquelas inscrições, a mente trabalhando febrilmente para ligá-las a um quadro maior. A facção radical não estava só preparando a resistência, estavam anunciando que a violência dependurava seu manto em cada canto da fronteira. Sua ação não era um simples ato de revolta, mas uma declaração de que o equilíbrio tinha mesmo acabado. O pistoleiro colocou o couro cuidadosamente dentro de seu casaco, o gesto quase ritualístico, enquanto olhava para o crepúsculo que tingia o horizonte de vermelho. Ele sabia, o tempo em que o silêncio podia salvar todos já se esgotara. A fogueira da violência acendia-se, e suas chamas ameaçavam queimar para além dos limites que algum dia bastaram para separar inimigos e aliados. O vento carregava o cheiro da poeira e da promessa amarga de traição vindoura. O pistoleiro ergueu o queixo, a mandíbula cerrada no sopro da decisão. Algo muito maior estava a caminho, e as marcas recentes na madeira não eram apenas cicatrizes. Eram o prelúdio de uma tormenta que iria transformar a fronteira para sempre. Ele voltou seu olhar para a Iana, a sombra da noite crescendo como um manto pesado ao redor deles. A voz do pistoleiro saiu firme, cortando o silêncio da planície como um disparo. A guerra não é mais questão de se, é quando, e nós temos que estar prontos para o que vier. No horizonte, a silhueta de uma figura encapuzada se moveu furtiva entre as pedras secas. Ela parou por um instante, deixando cair um pequeno objeto brilhante no solo duro. Um símbolo ameaçador, carregado de destino. O pistoleiro sentiu o frio da presença invisível, que agora caçava a fronteira. A próxima tempestade já estava lançando suas
Primeiras sombras. O sol ainda queimava implacável quando o pistoleiro avançava pelo terreno áspero, entre os arbustos secos, o suor grudando na testa enrugada sob o chapéu gasto. Cada passo ecoava uma urgência que não cabia em palavras. O som distante de cascos acelerados lhe indicava que os caçadores estavam logo atrás, a respiração pesada, as sombras alcançando para recolhê-los. Uma memória lancinante lhe arrebentava o peito ao mesmo tempo em que a poeira do deserto se instalava nos ossos. A jovem Apache, pendurada naquela cruz insana, o corpo magro marcado pela dor e pelo tormento, o recado enigmático preso à madeira corrompida. Agora sabia. Aquela sombra de sofrimento era filha de Taina. A ligação sanguínea que atravessava aquela fronteira de sofrimento e resistência rasgava as máscaras que ele costumava vestir. Deteve o passo. Olhos achavam o céu alaranjado enquanto rangia a mandíbula endurecida. O peso da verdade enterrava fogo em suas veias. O sacrifício daquela jovem não era um crime isolado, mas um grito encadeado a uma trama fria, uma conspiração que rastejava na escuridão dos colonos, mancomunada com um ódio descontrolado. Sussurros lhe chegaram do vento. Os caçadores eliminavam qualquer traço de resistência. Não era só um jogo de pistolas e pólvoras. Era uma guerra de sombras, uma caçada implacável para enterrar verdades. Avançou rapidamente até a borda da trilha, os olhos atentos ao movimento na crista da colina. Lá estavam eles, atiradores implacáveis, rostos cobertos, olhos fincados como garras afiadas, buscando Taina e aquele recado. De sangue e fogo, o pistoleiro sentiu o nó crescer no estômago. Não era apenas uma missionária, era sua luta agora. Com um estalo seco, formou-se uma aliança urgente. Apareceram atrás dos arbustos, os guerreiros Apache surgindo como espectros, flechas prontas a cortarem o ar áspero. O pistoleiro, de revólver em punho, sentia o pulsar da adrenalina, mesclado ao medo quase cruel de perder a única pessoa que lhe trouxera um espelho para a alma. Turuka, Taina chamou, voz firme em meio ao caos. Não podemos deixar que o fogo da vingança consuma tudo. Primeiro salvamos nossa irmã, e depois enfrentamos o que vier. Eles correram na direção do acampamento improvisado, onde Taina fora mantida prisioneira. O terreno desnivelado rangia sob o peso da luta iminente. O pistoleiro sentia a quentura do solo, o cheiro do couro e da pólvora misturados à ansiedade espessa no ar. Quando avistaram o acampamento, já ecoavam os gritos e os disparos. O pulsar da batalha repercutia como trovão soterrado. Vultos se moviam freneticamente, e no centro, Taina estava amarrada, Tedra no meio da planície. Seus olhos fixos no horizonte carregavam uma fúria contida, um fogo silencioso que escorria por entre a esperança e o medo. O pistoleiro avançou coberto pelas sombras e gritos, esgueirando-se entre os madeirames frágeis da barreira, disparando tiros curtos para ganhar terreno e dispersar os agressores. Os Apache juntavam-se ao cerco como uma onda implacável, o estalo das flechas criando um véu ameaçador. O tempo parecia se dilatar, e cada segundo era um piscar de vida na fronteira da existência e da morte. O pistoleiro sentiu o calor se intensificar dentro do peito, não apenas pela luta, mas pelo laço que crescera, pela dor compartilhada que tornava Taina não só uma aliada, mas algo mais. Ele foi até ela numa investida final, cortando as amarras com a lâmina fria que guardava na bota.
Taina caiu em seus braços, o corpo tremendo, mas resistente. Ela encaixou o olhar no dele, uma tempestade e uma promessa obscura dançando entre eles. Ela era tudo o que restava de minha família, murmurou Taina, a voz baixa, carregada de mágoa e determinação. Minha irmã, crucificada para que seu aviso ecoasse na terra e no sangue dos colonos e dos que tentam controlar este lugar. O pistoleiro apertou os olhos e assentiu. Cada fio daquela história o puxava de volta para uma humanidade que ele pensava ter perdido. O fragor da batalha ainda ressoava enquanto recuavam, cada passo uma declaração de que ainda havia quem lutasse pela verdade. O encontro selou um pacto silencioso. A cruz que carregava aquela morte cruel agora ardia em suas memórias. Uma chama que não se apagaria. Um convite para encarar a guerra que se aproximava. Não como um duelo de pólvoras, mas como um paroxismo de almas e vontades que se recusavam a sucumbir. Mas o maior desafio ainda estava por vir. No horizonte empoeirado, uma figura imponente surgiu montada a cavalo. Seu olhar era o frio de um inverno sem fim. Vestia um casaco longo, muito além da dignidade do homem comum, e trazia no semblante a autoridade sombria do poder empenhado em dominar pelo medo. O pistoleiro engoliu em seco o arrepio que descia pela espinha. Ele sabia que aquele era o líder das forças conspiradoras, o arauto do caos prestes a desfazer tudo o que restara de esperança na fronteira. Nenhuma palavra foi dita, apenas o silêncio carregado, o vento emudecido, o peso da iminência. A batalha final se aproximava e a fronteira suspirava, como quem aguarda o inevitável. O confronto definitivo estava prestes a começar. O sol já se escondia atrás das colinas quando o pistoleiro, o rosto marcado pela determinação pesada e os ferimentos frescos, avistou a figura imponente que se aproximava com passo firme. O líder das forças conspiradoras ergueu-se no horizonte empoeirado, montado em um cavalo negro, como a noite sem estrelas. Seu olhar era um inverno congelado, uma ameaça silenciosa que parecia sugar o ar pesado do deserto. Nenhuma palavra foi trocada. O vento cessou. O tempo pareceu se prender, como se a própria terra prendesse a respiração. O pistoleiro sentiu o coração bater com a intensidade do fogo nas veias, sabendo que aquela era a encruzilhada fatal, o ponto de não retorno que definiria o futuro da fronteira. O duelo começou não só com o tilintar das armas, mas com o silêncio tenso entre dois mundos prontos para se colidir. O inimigo disparou primeiro, rápido e preciso. O pistoleiro, moldado pela solidão e por uma vida de sombras, reagiu com a destreza que era sua marca. O aço reluziu sob a última luz, criando faíscas que pareciam pequenas estrelas caindo no deserto. Mas aquele confronto não seria decidido apenas pela força das armas. O pistoleiro, em cada movimento, buscava mais. Uma ponte, uma saída para quebrar o ciclo de sangue que se amarrava às terras queimadas. Com voz firme, entre disparos curtos e passos medidos, ele falou alto o suficiente para que ecos chegassem aos que ainda escutavam atentos. A guerra que vocês querem não vai salvar ninguém. Só vai apagar o que nos resta de humanidade. As palavras carregavam um peso que somava a antiga dor. Dos apaches, a dureza dos colonos. Um apelo para que vissem além do ódio. Ao redor, olhos se erguiam, silêncios se quebravam, e a tensão
começava a se diluir na esperança que surgia tênue entre os suspiros do deserto. O líder se manteve firme, o rosto uma máscara imóvel, mas o brilho nos olhos traía um conflito silencioso. O pistoleiro avançou, baixando o revólver, e estendeu a mão, gesto inesperado que reverberou pela multidão ao redor. Nem somos inimigos. Sua voz era um convite e um desafio. Somos os guardiões desta terra, e só juntos podemos preservar o que ainda resta. Os colonos hesitaram, a disputa nas paredes internas de cada homem lhe trazendo dúvidas e medos. Taina surgiu ao lado. Do pistoleiro, o rosto marcado pelo cansaço, mas a chama da determinação não vacilava. Ela ergueu o couro com os símbolos ancestrais, mostrando o recado que fora carregado com tanto sacrifício. Este aviso não é apenas uma memória de dor, disse Taina. É uma promessa de futuro. Vocês podem optar pela guerra ou pela paz. O líder conspirador, cercado por seus seguidores, abriu um espaço na multidão e, num gesto que parecia finalmente ceder à razão, abaixou o casaco pesado, revelando cicatrizes que contavam histórias de batalhas internas e externas. Ele falou, a voz rouca de quem carregava o fardo de decisões passageiras. Talvez haja uma estrada diferente, mas ela é estreita, fragilizada, e depende do que todos estiverem dispostos a construir. Foi o cascante silêncio que respondeu, antes da lenta mas firme concordância, que se espalhou como brisa entre as folhagens secas. O pistoleiro sentiu, pela primeira vez em anos, a possibilidade de deixar a solidão para trás, não como um homem marcado, mas como um símbolo de algo maior. Com a queda da noite, Taina conduziu os sobreviventes Apache e os colonos que ainda acreditavam numa fronteira de respeito para um acampamento seguro, onde poderiam começar a reconstruir as pontes quebradas. O pistoleiro permaneceu no alto da colina, observando aquelas figuras mescladas, como chamas entrelaçadas numa dança incerta. Ele respirou fundo, sentindo o ar mais leve, apesar das cicatrizes invisíveis que todos carregavam. A jovem crucificada, irmã de Taina, fora o marco doloroso que despertou a consciência adormecida. Agora, a esperança nascia, tênue, mas real. O mundo da fronteira continuaria a ser um terreno de desafios, mas ali, naquela noite calma, algo novo germinava. A promessa de que o diálogo e a coragem poderiam mais que o fundo da tristeza e da violência. O pistoleiro retirou o couro com símbolos ancestrais do bolso, alinhando os dedos sobre os traços antigos, sentindo a conexão viva entre passado e futuro. Então, desviou o olhar para a imensidão do deserto, onde a primeira estrela surgiu para iluminar um caminho antigo e renovado. A paz não era uma ilusão, era uma batalha contínua, uma promessa diária que ele agora estava disposto a honrar, e pela primeira vez não estava sozinho.